Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou.
alegria. Crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
presença de Jesus. Hoje nós vamos começar a aprender lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta. E eu vou estar lendo no capítulo 1, versículos 2 até o 4, que fala sobre a ação de graças. Fala assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Amém? Oremos. Graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa, Senhor, e ela nos ensina, ó Pai, a viver de modo que agrade ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aprendendo a Tua palavra. Obrigada, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Te agradecemos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, graças e paz. Vamos adorar nosso Salvador que veio ao mundo.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. E vamos de estudo bíblico, né? Hoje nós vamos estudar a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? E vamos estudar capítulo 1, 2 e 3. Aí semana que vem o nosso irmão, o presbítero Rodrigo, estuda os capítulos 4 e 5, né? Então vamos, sem mais delongas, estudar a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente já estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, né? A ideia sempre de uma igreja que entendeu a palavra, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que conheceu Jesus, né? Ela deve viver, agradar a Deus, né? E continuar nesse processo de viver e agradar a Deus. E quais são as lutas que uma igreja pode ter para glorificar e viver, né, o nome de Jesus? A gente pensa em Tessalônica, a gente tem o povo de Tessalônica, a gente tem os judeus convertidos de Tessalônica, nós temos os judeus não convertidos de Tessalônica. Então, nós temos os tessalonicenses convertidos, judeus não convertidos e os gentios não convertidos, né? Então, pensa o contexto de desenvolvimento de fé dessa igreja, a igreja de Tessalônica, né? E os obstáculos e adversários que essa igreja tem. Toda igreja tem pessoas que são do seu grupo, né? O seu local de existência, tem as pessoas que são convertidas, tem pessoas que são convertidas e querem levar algo mais para dentro do seu contexto de conversão, né? Todas as igrejas são assim, todas as igrejas têm essas lutas, né? Todas as igrejas têm esses desafios, então, para viver no seu dia a dia e progredir, né? Agradar a Deus, né? E progredir no agradar a Deus, no conhecimento de Deus e na glória de Deus. A igreja de Tessalônica não é diferente. Os tessalonicenses receberam o evangelho, não só em palavras, mas no poder do Espírito Santo, na plena convicção, o que resultou o abandono dos ídolos, né? A submissão a Deus e, consequentemente, serviço e a expectativa da volta de Jesus, né? Esse é o projeto, né? Receberam a palavra, né? Tiveram plena convicção, abandonaram os seus deuses, abandonaram as suas fantasias, abandonaram as suas idolatrias e agora estão vivendo, aprendendo a se submeter a Deus na expectativa de que Jesus volte logo. E isso é histórico de toda igreja séria que conheceu a palavra, que entendeu a palavra, que vive a palavra, que ama a palavra, que agora aguarda também o retorno de Jesus Cristo em obediência e em satisfação por aquilo que foi feito por Jesus Cristo. Nós temos aí o capítulo 1, 2, 3, 4, né? E 5. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1, 2, 3, um cristianismo fundamentado na palavra, um cristianismo consistente, né? Um cristianismo com amor abnegado, com uma fé operosa, um cristianismo consistente, um cristianismo que é fundamentado único e exclusivamente na palavra escrita da verdade e que precisa passar pelas aflições e perseverar em Jesus Cristo, né? E depois, capítulo 4 e 5, né? As orientações de santidade na sexualidade e orientações acerca da segunda volta de Cristo, né? Que é o finalzinho de tudo isso. Ok? Então vamos começar a trabalhar então. O olhar da igreja não pode sair do foco. O foco é Cristo. O foco é a vida eterna com Ele. Então, entre a cruz, né? E a casa tem a vida com o Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, portanto, não somos cidadãos deste mundo. Nós aguardamos a parousia, que é a segunda volta de Cristo, né? A segunda presença e volta de Jesus. Mas o que a gente faz nesse intervalo de esperar? Como viver plenos das verdades celestiais e ancorados na expectativa do nosso encontro com Jesus enquanto estamos nessa vida mortal, né? É isso que nós vamos trabalhar e é isso que nós vamos responder enquanto estudamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ok? A primeira carta, ela trata este e outros assuntos com muita clareza, tornando essa espera da volta de Cristo algo prático e também muito sublime. Paulo esteve em Tessalônica na sua segunda viagem, juntamente com Timóteo e Silas. Não sabemos ao certo quanto tempo Paulo ficou ali em Tessalônica, né? Atos 17 registra 3 sábados de pregação na sinagoga. Outra referência ao próprio texto da carta, no capítulo 2, o qual sugere que Paulo permaneceu um tempo maior ali em Tessalônica. Além disso, Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala da oferta que os tessalonicenses mandaram, estando ele ainda lá em Tessalônica, né? Atos 17, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus,
Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou, né, levou eles a uma razão com eles acerca da palavra escrita de Deus, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e que o Senhor ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então Paulo já pregou o Cristo ressuscitado, já mostrou para ele que Cristo morreu na cruz por eles, já tinha mostrado para eles que Jesus estava agora, qualquer momento, voltaria para conduzi-los para o lar. Então, entre a cruz, né, e a casa tem as nossas convicções, né, tem a nossa vida de gratidão, a nossa vida de santificação no Senhor. Né? Já em Atos 17, Paulo já ensina para eles sobre isso. Né? Em capítulo 2, versículos 7 a 9, Paulo diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, olha que interessante, mas também igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, nosso trabalho, fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós vos proclamamos o Evangelho de Deus. Né? Paulo deixa claro, né, que a intenção maior, né, da vida dele ali no meio deles, né, era sempre que eles aprendessem o Evangelho, que eles amassem o Evangelho e que eles vivessem o Evangelho de Deus na família, no trabalho, na igreja, né, na sociedade, onde quer que eles estivessem. Então, a preocupação de Paulo, como em todas as outras igrejas, era que eles amassem a palavra, que eles amassem Jesus e que eles vivessem agora aguardando a volta de Cristo, né, para irem finalmente e definitivamente para os seus lares, né, para casa, ok? Filipenses capítulo 4, versículo 16, faz uma alusão, dizendo assim, que até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, bastante para as minhas necessidades. Então, Paulo esteve em Tessalônica, Paulo foi também sustentado em Tessalônica pela igreja dos Filipenses, que também sustentou Paulo na cadeia. Né? Então, a gente vê que tem um histórico na igreja de Tessalônica e Paulo estava presente na igreja de Tessalônica. Sendo assim, podemos concluir que Paulo ficou mais do que somente 3 semanas em Tessalônica, e que, portanto, houve um espaço entre o início do seu trabalho evangelístico e a sua fuga para Bereia, depois que alguns judeus maldosos invadiram a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado, com a intenção de levar ele para o meio do povo, conforme relato também de Atos capítulo 17. Dessa forma, a igreja lá em Tessalônica, que conforme relato de Lucas em Atos 17, era formada por alguns judeus convertidos, tinha muitos gregos lá, tinha muitas mulheres de alta posição, ficou debaixo da responsabilidade doutrinária de Timóteo e Silas, né? Silas ou Silvano, enquanto Paulo foi para Atenas e depois foi para Corinto, de onde aguardou que eles regressassem, né? E ficou aguardando, capítulo 17 e 18, né? Que a gente lê Atos, a gente vê Paulo aguardando o retorno de Timóteo e de Silas. Timóteo foi enviado novamente por Paulo na igreja de Tessalônica, na companhia de Erasto, em Atos capítulo 19, e quando voltou trouxe o relato que motivou a escrita da carta por volta ali do ano 50, de acordo com o capítulo 3, versículo 6. Né? Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, né? Como, aliás, também nós estamos desejosos de estar com vocês, né? Povo de Tessalônica. Ao escrever a carta, Paulo não teve somente um propósito. Ele exortou os cristãos em diversas áreas de suas vidas para que eles vivessem a expectativa da volta de Cristo com confiança, com alegria, com gratidão, né? Com todos os frutos do Espírito Santo, aguardando a volta de Cristo. Nos dias atuais, este ensinamento se tornou novamente necessário para as igrejas. Né? As igrejas parecem estar com medo, né, da volta de Cristo, perder o amor, a alegria, a paz, o ânimo, né, em relação à cruz, né, a realização da cruz, em relação à casa verdadeira, e parece que não estão mais satisfeitos com a cruz, não estão mais satisfeitos com o céu e querem viver eternamente na terra. Né? Tanto que, se alguém é internado aí, o pessoal já entra num desespero, numa angústia, numa tristeza, num desespero, né? É tão grande, né, como se a vida não fosse a preparação para a gente morrer. Então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela nos ensina as cartas de Jesus até Apocalipse. Ele está treinando a gente para entender a cruz, né, entender o céu e viver esse intervalo com muita convicção, com muita gratidão, com muita alegria no coração. Né? E essa é o desenvolvimento também. Né? Paulo exortou os cristãos em diversas áreas de suas vidas para que eles vivessem a expectativa da volta de Cristo
com confiança, alegria e gratidão. Expectativa da volta de Cristo na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, né? Nós somos aqueles que temos um projeto de esperança autêntico, maravilhoso, né? Gracioso, porque sabemos que tudo o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário nos capacitou a estarmos eternamente com Ele no céu. Então, essa caminhada, nosso assunto é cruz e casa, justificação e glorificação, que me conduz à santificação e às convicções, né, de adoração ao Senhor Jesus Cristo, que que vai nos levar para a nossa verdadeira casa, que é o céu, né? Parece que ninguém quer falar mais sobre isso. A exortação aos cristãos a permanecerem firmes e a crescerem na fé. Este propósito é confirmado pela constante utilização do verbo exortar, apelar, encorajar, né? Capítulo 2, 3, 4 e capítulo 5. Esclarecimento sobre a sua conduta, motivo e meios utilizados na evangelização dos Tessalonicenses, defesa do caráter do seu ministério, exortação à vida de santidade por causa do perigo que alguns estavam passando. Olha só, perigo de retornar à imoralidade do paganismo. No capítulo 4 já começa dizendo cuidado com o retorno da sexualidade, do paganismo. Cuidado para esquecer que vocês não foram levantados para morar eternamente na terra. Correção de algumas distorções a respeito da segunda vinda de Cristo, né? A resposta sobre a situação dos cristãos que morrem, exortação sobre o respeito devido aos que tinham autoridade sobre eles. Então, a gente pega essa carta maravilhosa de Paulo aos Tessalonicenses e a gente entende, né? Mesma coisa, né, de todas as cartas, entre Cristo e o céu, entre a cruz e o céu, existe convicções de Cristo no coração para a gente não viver, né, fundamentado somente no que essa terra oferece, né? O medo, o pavor que essa terra oferece. Vamos lá, vamos continuar. O conteúdo da carta, né? É uma carta de ação de graças, de encorajamento, exortação, informação para cristãos gentios recém-convertidos acerca da santidade e da segunda volta de Cristo. Foi Paulo que escreveu, junto com seus companheiros de viagem, Silas, que também é conhecido como Silvano, e o Timóteo, né, que era o filho da fé de Paulo, aí, né, o pastor de Éfeso, né? A data entre 50 a 52, enquanto Paulo estava lá em Corinto, junto com Gálatas ao mesmo tempo, né? E a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Forma o registro de documentos mais antigos, iniciais do Novo Testamento, né? Essas cartas, né, tanto Gálatas quanto Tessalonicenses, chegam a ser mais antigos que o Evangelho de Marcos, né? Elas são as primeiras cartas escritas no Antigo Testamento. Depois é que Marcos escreve, né, o relato sobre Jesus Cristo, tá bom? Os destinatários da carta eram cristãos recém-convertidos, na sua maioria cristãos ali de Tessalônica mesmo, tá bom? Eram gentios. Capítulo 1 informa isso. Eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, olha que lindo, deixou os ídolos, deixou os modelos de idolatria, se converteram a Deus, passaram a servir ao Deus vivo e a aguardar o seu Filho, né? Olha que definição interessante. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora, olha que interessante, né? Se isso não é o convite, né, o desafio para todo cristão convertido, né? Você, eu, né, primeiro, alguém chegou na nossa vida, né, seja pai, mãe, alguém que se aproximou da gente, ensinou a gente a deixar toda a idolatria que a gente tinha, a gente se converteu a Jesus Cristo, né? Agora a gente serve a esse Jesus enquanto a gente aguarda a sua vinda. Olha que síntese de vida que o texto nos oferece no capítulo 1, versículo 9 e 10. Né? A gente ingressa no meio das pessoas, né? Não para sugá-las, sugar nada delas, mas para oferecer aquilo que a gente tem de excelente. A gente ingressa no meio das pessoas para que as pessoas abandonem as suas idolatrias, para que as pessoas se convertam ao Senhor, aprendam a servir o Deus verdadeiro e aguardar a vinda de Jesus, né? E a pregação nossa é: Jesus livra da ira vindoura. Isso é bem interessante, né? E a pergunta inicial é: a gente tem feito isso, né? Será que a gente tem ainda essa convicção? Se a gente perdeu essa convicção, né? Essa mensagem, esse estudo dessa manhã é para nós. Nós que perdemos a convicção, não entendemos mais o porquê ingressamos no meio da nossa família, perdemos a visão até de estarmos dentro da igreja,
perdemos a visão de estar trabalhando, perdemos a visão de entrar na sociedade, né? Nosso propósito existencial é ingressar no meio das pessoas para que repercuta que Jesus livra da ira vindoura, as pessoas se convertam ao Senhor, abandonem as suas idolatrias, passem também a servir a Jesus Cristo, aguardando que Ele as conduza para o céu, de onde Ele já nos livrou da ira vindoura. Isso é muito bonito, muito forte, né? E fica aí o desafio, né? O primeiro desafio. Na verdade, essa carta é carregada de desafio, né? Para a gente entender isso, ok? Tessalônica era uma importante cidade da Macedônia, onde o trabalho evangelístico de Paulo foi frutífero, apesar de oposições, né? Lembrando, né? Apesar da oposição, apesar das adversidades, todo o lugar que a gente vai trabalhar, família, igreja, trabalho, sociedade, tem oposição, tem adversário contra aquilo que você está vivendo, pregando, tá bom? Então não fique triste com isso, né? Essa é a realidade, né? E a gente vai aprender que é assim mesmo, o tempo todo a gente entende. Jesus avisou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A chegada de Paulo a essa região foi consequência da visão, eu acho isso lindo, né? Ele chegou até Troade, se você ler ali Atos capítulo 16, Paulo chega em Troade, né? E ele fala assim, vou embora. E quando ele vira as costas para ir embora, ele tem a visão de um varão macedônio que dá um grito, Paulão, não é hora de ir embora não, Paulão, passa a Macedônia e, por favor, nos ajuda. Tem coisa para fazer na Macedônia, Paulo, né? Às vezes a gente quer ir embora, às vezes a gente não quer se comprometer com algumas coisas, né? Mas tem gente clamando pela sua ajuda, né? Aí você muda o nome aí, né? Paulão, né? Passa aqui, vem para o nosso meio, né? Entra no nosso meio, ingressa no nosso meio e, por favor, nos ajuda. Fala de Jesus que livra da ira vindoura, né? Nos ensina a deixarmos as nossas idolatrias, nos ensina a servirmos a Jesus, né? Por favor, passa a Macedônia e nos dá essa ajuda. Essa é a ajuda que a tua família está pedindo para você faz tempo. Essa é a ajuda que o pessoal da igreja está pedindo para você faz tempo. Essa é a ajuda que o pessoal do seu trabalho está pedindo para você faz tempo. Essa é a ajuda que a sociedade está pedindo para você faz tempo. Por favor, venha nos ajudar, ingressa no nosso meio, não para ser mais um de nós, né? Mas para nos ensinar a abandonarmos as idolatrias, para deixarmos as nossas manias, nos ensina a servir a Jesus Cristo, né? Por favor, venha nos ajudar. O povo está clamando, né, para que a igreja, né, o povo de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, se apresente espiritualmente, né? E se torne expansiva, espiritual e ensinadora, né? Conforme diz Efésios capítulo 3. Né? Vamos lá, olha aí, abre o mapa aí. Tá vendo ali Troade? Vocês estão vendo Troade? Tem um mousezinho passei ali, Matheus? Troade? Não? Se você não está vendo Troade, fica ali. Matheus vai tentar aproximar aqui um pouquinho para você. Troade está ali em cima. Paulo fez a segunda viagem missionária. Quando chega em Troade, né, você vê que ele tem mar para seguir, então ele não vai seguir, ele não vai chegar na Macedônia. Você vê a Macedônia, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Bereia, Apolônia, Acaia, isso, Mateus. Tá bom, filho, tá bom. Corinto, Atenas, Sencreia, né? Então você vê que ele chega até Troade, era só descer para Éfeso, né? Ir para a Ásia e, na verdade, descer para Rhodes e pegar o barco e ir embora, né? Embora para Antioquia. Mas ele é chamado, ele é convocado para dar sequência na sua segunda viagem missionária. E é muito bonito, né? Porque ele chega então ali nesse espaço da Macedônia, né? Nesse espaço grego, nesse espaço aí que é interessante e que a gente vê muitas cartas de Paulo, né? Principalmente esse povo aí aos Tessalonicenses, né? Ok? Beleza, vamos caminhar. Vamos para o capítulo 1, irmãos. O nosso evangelho não chegou até vocês em palavras, mas sobretudo com poder, no Espírito Santo e na plena convicção. Né? Esse é o chamado para o capítulo 1, para a gente estudar o capítulo 1, né? Onde Paulo vai viver os agradecimentos, né? E ver algo que é bem interessante, né? Depois de evangelizados, ele desenvolve algo muito bonito. Né? Olha que interessante. Né? Paulo inicia sua carta com a saudação que inclui Silvano e Timóteo, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Da saudação, Paulo passa para o reconhecimento do tipo de cristianismo vivido por aqueles cristãos, capítulo 1, a partir do versículo 2. Não obstante terem dentro da sociedade a oposição, a adversidade de várias pessoas, as quais acabaram fazendo com que Paulo fosse embora, esses cristãos não esmoreceram, não negligenciaram a fé
e aproveitaram bem os ensinos, né, de Timóteo e Silas, né? Interessante o cristianismo chegando ali, né, no meio de tanta adversidade, tantos adversários, né, tantos homens, né, que Paulo vai chamar de Satanás, né, judeus, né, que não são convertidos, que não deixam que Paulo dê sequência ao ministério ali, mas Paulo não está sozinho, ele tem Timóteo e Silas, né, Timóteo e Silas vão dar sequência ao ministério de evangelização, de conscientização e de discipulado, né, isso que a gente está fazendo aqui, né, conversar sobre a palavra, o ministério de discipulado, para que a gente tenha certeza daquilo que foi ensinado, para que nenhum adversário da verdade nos desvie, então, da verdade. No texto, capítulo 1, versículo 2 a 10, é visível, então, se você está com sua Bíblia aí, dá uma olhadinha aí, né? Capítulo 1, versículo 1 tem a introdução, prefácio. Depois, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 ao 10, que é o final da carta, é visível a fidelidade dos cristãos de Tessalônica. É visível a fidelidade dos cristãos transformados de Tessalônica. A boa conduta deles é lembrada e a fidelidade que demonstram, mesmo em meio à perseguição, estava servindo de exemplo para os cristãos da Macedônia e também a Caia, né? Então, muito bonito isso. E aí Paulo vai dizer assim, olha, ele vai começar aqui do versículo 2 mesmo, damos sempre graças a Deus por vocês, mencionando vocês nas nossas orações e sem cessar recordando diante do nosso Deus e Pai. Olha que lindo, vocês têm uma fé operosa, vocês têm um amor abnegado, vocês têm uma esperança firme, né? Isso tudo no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a eleição que vocês têm, porque o nosso Evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo no poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor também de vós, né? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas, porém, todavia, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que agora vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e também na Caia, porque de vocês se repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos, olha só que lindo, necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como que vocês deixaram os ídolos, se converteram a Deus e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro e passaram a guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Né? Olha que maravilha de capítulo 1, né? Que maravilha poder escrever uma carta assim, olha, está todo mundo impressionado com a fé de vocês. Está todo mundo impressionado com vocês terem abandonado as idolatrias, vocês terem deixado, né, as idolatrias que vocês tinham. E Macedônia é um contexto grego de muita idolatria. Em tudo tem Deus ali, né? Em tudo tem a ramificação nas divindades gregas, né? Então tem muita coisa para eles agarrarem, mas quando chega o Evangelho de Jesus Cristo, quando há o ingresso deles ali no meio deles, eles abandonam a idolatria, eles colam em Jesus Cristo, eles se convertem, eles deixam tudo aquilo que atrapalhava a vida com o Senhor, eles passam a servir a Deus, e servir a Deus aqui é algo muito importante e maravilhoso, porque eles passam a desenvolver, segundo o versículo 3, uma fé operosa, né? Recordamos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que coisa maravilhosa para a gente viver, uma fé operosa, uma fé que, além de entrar na consciência, se torna agora operosa no dia a dia, um amor abnegado e também uma esperança firme. As pessoas precisam enxergar isso, a família precisa enxergar isso, a igreja precisa enxergar isso nos pastores e líderes, nos professores, nos membros da igreja. As pessoas precisam enxergar isso lá no nosso trabalho, a sociedade precisa enxergar pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Isso é muito lindo, isso é muito importante, né? Então o capítulo 1, ele é muito esperançoso, ele é muito bonito, né? Ele é muito lindo, né? Porque o povo, mesmo no meio da luta, no meio de tanta perseguição, no meio de tanta opressão espiritual, eles compreendem quem é Jesus Cristo, eles se convertem a Jesus Cristo, né? O ingresso de Paulo, Silvano, ou Silas e Timóteo no meio deles é algo extremamente fundamental para a mudança de vida deles, né? Eles têm agora
uma fé operosa, tem amor abnegado, tem esperança firme, né? Os tessalonicenses receberam o Evangelho, né, no poder do Espírito Santo, na convicção. E isso resultou no abandono dos ídolos, submissão a Deus, né, e a expectativa da volta de Jesus, né? Isso é, né, a estrutura de toda igreja séria evangélica, né? Fé que é operosa, amor abnegado, esperança firme na volta de Jesus. Nossa esperança não está condicionada às coisas deste mundo, né? Tem pandemia, perdi a fé, perdi o amor, perdi a esperança. Não, irmãos. No mundo tereis pandemias, mas tenham de bom ânimo, né? O Senhor venceu o mundo. No mundo tereis lutas financeiras, o Senhor venceu o mundo, né? No mundo tereis doenças, no mundo tereis um monte de coisa que é do mundo mesmo, característica do mundo. Mas nós estamos andando sobre o mar, né? A gente está com Jesus Cristo, vivendo uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme, aguardando a volta de Cristo. Nós não podemos viver de idolatrias, nós estamos debaixo da graça, né? Nós estamos debaixo do serviço de adoração e o serviço de evangelização, né? Onde a nossa fé se torna operosa, o amor se torna abnegado e a esperança tem que ser firme. Como é que tem sido nosso testemunho como cristãos na sociedade que é tão confusa, né? Que extravasa? O que extravasa em nossas palavras e atitudes, né? Será que a gente está vivendo essa fé operosa? Se não, está na hora de clamar: Senhor, me dá uma fé operosa, né? Aumenta a minha fé. Será que a gente está amando, né? Se a gente não está amando, está na hora de a gente orar: Senhor, me dá um amor abnegado, Senhor, me dá uma esperança firme, sem vacilar, né? A gente não pode dar desculpa, né? A síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Eu vou morrer assim. Gabriela, não é esse o projeto que Deus tem para nós. O projeto que Deus tem para nós, a estrutura que Deus tem para nós é realmente, né, vivermos para a glória dele no contexto de luta que a gente foi colocado. A fé dos Tessalonicenses representa um padrão de excelência na fé cristã, formando um ciclo de crescimento, né? Pregadores convictos que pregam a palavra, não pregam a si mesmos e por isso têm um bom procedimento entre seus ouvintes, né? Olha o que Paulo diz: o nosso evangelho não chegou até vocês em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo, na plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, né? A pregação ela tem que estar recheada de convicções espirituais, né? É o poder do Evangelho, é a presença do Evangelho que ensina, né, de maneira expositiva, doutrinária, né, a verdade sobre Deus e não os conceitos de pregadores, né? Eu não quero que sobre conceitos do pregador Edivaldo, eu quero que sobre os conceitos da palavra escrita de Deus. Eu não estou preocupado com os meus conceitos, eu estou preocupado com os conceitos dele, né? Eu vou dar satisfação a ele se ensinei, né, a palavra, né, no poder do Espírito Santo e com amor. Então, a nossa busca, primeiro, Senhor, me dá consciência, né, daquilo que está escrito, né, me dá amor pelas tuas ovelhas, né, e me dá um bom ensino, me dá um ensino expositivo, né, repetitivo, né. A gente vai pregar quantas vezes for preciso, né, de Gênesis Apocalipse, né? Então a gente vai pregar quantas vezes for preciso. E você tem à disposição aí no YouTube agora, né? Você pode, assim, não entendi muito bem o estudo, vai lá no YouTube daqui a pouco, vai devagarzinho, dá os seus pauses, faz as suas anotações. Se tem acesso a esse material, Raquel, por favor, me manda por WhatsApp ou por e-mail esse material da aula do pastor aí, porque eu quero estudar mais em casa. A gente tem a possibilidade de amadurecer sempre e esse é o propósito, né? A maturidade espiritual bíblica sempre, tá bom? Eles receberam a palavra e foram impactados por ela por causa da ação do Espírito Santo. Não houve superficialidade nem desleixo com a mensagem anunciada, né? Eles aprenderam e imitaram a vida de homens plenos e satisfeitos no Senhor Jesus Cristo. E ainda que eles passassem por muitas tribulações, por muitos treinamentos, por muitas perseguições, por muitos adversários, a alegria do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, o ânimo do Espírito Santo, a fé no Espírito Santo, do Espírito Santo, que transbordava neles, fazia eles conseguir superar qualquer questão da terra. Então a gente não está à disposição das questões da terra, a gente está acima delas. No mundo tereis aflições, mas ânimo é fruto do Espírito Santo. Já está vencido, irmãos. Jesus já venceu na cruz do Calvário. Então, ânimo. Né? A base da gente não é o que a gente vê. A base da gente é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a gente tem aquilo que a gente vê no dia a dia, mas a gente tem a convicção da fé daquilo que foi feito na cruz do Calvário e a gente tem a convicção no céu, né? Quando os assuntos da terra invadirem nosso coração, a gente manda a cruz e casa para combater. E a gente combate muito fácil. Então, não é difícil a vida cristã.
é difícil a gente se entregar para a terra, né? Se a gente se entregar para a terra, a gente deixa o assunto da cruz, a gente deixa o assunto de graça e a gente se esquece, né, da glória. A graça nos leva para a glória, a cruz nos leva para casa, a justificação nos leva para a glorificação. E esse intervalo aqui, irmãos, o assunto é cruz e casa. Então não adianta a gente ficar colocando outros assuntos que a gente vai entrar em angústia e tristeza. O cristianismo verdadeiro que prega a palavra, que discipula, que corrige, que exorta, que leva o cristão ao crescimento, faz com que esse cristão apareça naturalmente, se torne exemplo de graça, de intimidade com Jesus. Versículo 6, com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, olha só, irmãos, com alegria. Interessante, né? Efésios capítulo 4, né? Diz assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Aí de repente vem a possibilidade de tristeza, de ansiedade. Aí Paulo vai dizer assim, olha gente, se a tristeza chegar, se a alegria chegar, se a ansiedade chegar, você leva a ansiedade até Jesus e ele transforma a ansiedade em paz, que excede todo entendimento. A gente tem um amor de cruz do Calvário que excede qualquer compreensão e qualquer entendimento. A gente tem uma alegria que excede qualquer alegria do mundo aí. As alegriazinhas de mundo, de posse, de pessoas, isso é ilusório, irmãos. Gente e posse é ilusão. Você tem tudo o que você precisa na cruz, né? Se você tem a cruz, você nem precisa de gente, você nem precisa de coisas, né? Deus te dá pessoas para você glorificar o nome de Deus, Deus te dá posses para você glorificar o nome de Deus, Deus te dá trabalho para você servir como missionário, Deus te dá sabedoria para você usar para a glória dele, né? Mas o que a gente precisa mesmo é de Cristo. É Cristo, né? Cristo é melhor que esposa, melhor que cônjuge, melhor que filhos, melhor que trabalho, melhor que bens, que posses, né? Cristo tem que ser melhor que tudo. E se Jesus ainda não é melhor que tudo, né? Isso é uma experiência da cruz para casa e da graça para a glória, né? Isso é uma experiência, né? Então a gente precisa orar e falar assim, Senhor, se torna o meu tudo, né? Quando Pedro conversa com Jesus, Jesus pergunta, Pedro, você já me ama, cara? Aí Pedro falou assim, o senhor sabe que não. Você já me ama, Pedro? Eu falei assim, não, ainda não. E parece que é bom a gente confessar que a gente não ama Jesus como merece. A gente ama mais pessoas, a gente ama mais o trabalho, a gente ama mais as posses, a gente ama mais o dinheiro, a gente ama mais o time de futebol, a gente ama mais descansar, a gente ama muito a si mesmo, irmãos. E a gente precisa confessar isso para Jesus, né? Essa é a nossa confissão boa de quarto, né? Senhor, eu ando me amando demais, eu estou me sentindo cara, eu estou me sentindo o último biscoito, né, lá do pacote, né? Estou me sentindo a pessoa mais importante lá. Não é assim. A gente se submete para servir, né? Glorificar o nome de Jesus com a excelência, né? Mas porque Ele nos dá, né, essa condição, né? É nele, por meio, né? Porque por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Né? Você nasceu para a glória de Jesus, né? Mas vamos caminhar, e a gente precisa viver essa alegria, né? Esse impacto de transformação era visível, a fé dos Tessalonicenses foi vista, admirada por cristãos de outras cidades. A fé que impressionou os demais cristãos era a fé transformadora. Não era um simples conhecimento sobre Jesus, mas era uma fé prática, né? Era uma fé prática. Da mesma forma, hoje precisamos experimentar essa transformação impactante que gera também a satisfação e serviço no Senhor também com gratidão, né? A gente foi levantado para glorificar Deus, para viver nos nossos ambientes com muita gratidão, com satisfação, né? No coração o tempo todo, né? Então, onde que a gente vai viver essa fé operosa, onde que a gente vai viver esse amor abnegado, onde que a gente vai viver essa esperança, né, firme, né? A gente vai viver isso na família, a gente vai viver isso na igreja, vai viver isso no trabalho, na sociedade, né? A gente precisa viver isso nos lugares onde Deus plantou a gente, com gratidão, com satisfação, com alegria no coração, né? O Senhor não nos deu, né, a salvação para a gente viver angustiado e desesperado. O Senhor nos deu a salvação para a gente viver isso de maneira operosa, né, de fé operosa, de amor abnegado e com está lá no capítulo 1, versículo 3. Eu estou fazendo colinho aqui, né? Diz assim, recordando diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé operosa, né, do vosso amor abnegado e esperança firme, né? Então o que o Senhor requer de nós, né, entre a nossa salvação, né, entre a cruz e a casa, é nossa fé, nosso amor
e a nossa esperança sendo vivida nos lugares onde Deus nos plantou, ok? Tanta consciência verdadeira acerca de Jesus reforça e deixa muito clara a visão da eternidade. Quanto mais próximos de Jesus, menos arraigados estaremos neste mundo. Quanto mais arraigados neste mundo, muito mais longe estaremos de Jesus, né? Então esse trocadilho vale a pena, né? A visão correta da volta de Jesus e da nossa vida eterna com Ele nos leva a enfrentar todos os desafios e treinamentos dessa terra com ânimo e coragem, ok? Então tudo isso, irmãos, a gente olhando para assim, Jesus, Maranata, vem. Ora vem, Senhor Jesus, né? Por isso que o texto vai terminar exatamente tirando as dúvidas sobre a segunda vinda de Jesus. Os Tessalonicenses queriam a segunda vinda de Jesus. Eles estavam preparados para que Jesus viesse, né? Isso é muito bonito, né? Então eles estavam vivendo uma fé operosa porque eles criam, amanhã Jesus volta. Estavam vivendo um amor negado porque eles criam, Jesus pode voltar hoje meia-noite. Eles estavam vivendo essa esperança firme na vida eterna porque para eles era muito importante a vida eterna e não a vida transitória, né? Então o que é importante para a gente, né, foca a nossa emoção e a nossa fé. Em si, a gente entende Jesus como tudo, a nossa fé vai ser operante, né? O amor vai ser abnegado, né? A nossa esperança vai ser uma esperança firme, ok? Capítulo 1, versículo 9 a 10. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão, né? Eu queria pensar a palavra repercussão, né? Teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixar os ídolos se converter e servir, né, aguardando Jesus, né? Então, olha que lindo, né, a gente poder entender essa história maravilhosa, né? Você já deixou as suas imagens, seus ídolos, né, seus projetos de vida? Você já se converteu? Você já serve nesse serviço diaconal, ministérios e talentos, o Deus vivo e verdadeiro? Você aguarda com um grito, ó Maranata, vem Senhor Jesus Cristo? Você glorifica a Deus quando os eleitos de Deus vão para o céu? Se a gente já está nessa definição gostosa do capítulo 1, a gente pode então ler o capítulo 2 e o capítulo 3, né, e imaginar como é bom, né, tudo isso, né? O Senhor mudou meu coração, né? Eu não estou vivendo de idolatrias, não preciso de idolatrias, né? Preciso abandoná-las todos os dias. Somos uma fábrica de idolatria. Quem não lê a Bíblia, você quer ver o idólatra, irmãos? Aqueles que não leem a Bíblia são idólatras, idolatram pessoas, coisas, né? Idolatram amor, idolatram alegria, idolatram a paz, idolatram o ânimo, né, diferenciado, que não é o do Espírito Santo, né? Porque eu tenho o amor, a alegria, a paz e o ânimo do Espírito Santo, eu estou buscando amores, alegrias, pazes e ânimos, nem outras coisas dessa terra, né? Porque quem tem aquilo que foi dado na cruz, né, o amor, a alegria, a paz e o ânimo da cruz, não caça isso na terra. Ele usa essas coisas da terra, mas ele deixa aí essas idolatrias, ele é convertido e ele serve ao Deus verdadeiro e ele aguarda, né, a sua transformação. Vou usar um termo, ele é ansioso pela volta de Cristo, ele é ansioso para ser levado por Jesus, mas enquanto o Senhor não o leva, ele vive a operosidade da sua fé, ele vive o amor abnegado e vive uma esperança firme, que é o seu maior testemunho no seu contexto de vida. Boa, né? E vamos caminhar capítulo 2. A nossa exortação não procede de engano, não tem nada a ver com impureza, não se baseia em dolo, né? A gente está exortando vocês, baseado naquilo que vocês são, baseado naquilo que vocês já têm, né, a manterem-se firmes na fé cristã, manterem-se firmes, né, nas expectativas, né, da fé que vocês têm, do amor e da esperança que vocês têm também, ok? Paulo havia acabado de passar por uma boa tribulação ali em Filipos. Eles e Silas haviam sido presos por pregarem a palavra, por curarem uma jovem adivinhadora, capítulo 16. Depois de serem maravilhosamente libertos e ainda presenciarem a conversão do carcereiro, eles vão para a casa da nova cristã, Lídia, vêm os irmãos e de lá eles partem para Macedônia. A situação em Filipos parece ter motivado ainda mais o apóstolo e ele chega em Tessalônica com Timóteo e com Silas, cheio de ousadia, cheio de confiança no Senhor, para anunciar ali o Evangelho. Capítulo 2, Paulo fala sobre como ele trabalhou para o Senhor entre os Tessalonicenses, deixando bem claro claro o que ele fez lá, o que ele pregou lá na pregação da verdade, ok? Ele pregou com exortações que não procedem de engano, né? Perfeito, exortou. Não estou baseado em enganos para exortar vocês, né? O que eu estou fundamentando é a palavra. Com exortações que não procediam de impurezas, né? Ele está levando a igreja às purezas espirituais. Com exortações que não se baseiam em dolo, ele não quer fazer mal para ninguém ali. Sem preocupação de ter que agradar a homens, ele não vai bajular ninguém.
ele não vai ter atitude gananciosa de ganhar dinheiro deles, né? E não está ali preocupado em buscar glória de homens, né? Então, olha só, que maravilha, do capítulo 2, né, de Tessalonicenses, versículo 1 ao 6, Paulo está dizendo, olha, estou aqui, né, pregando o evangelho, né? A minha estada não se tornou infrutífera no meio de vocês, né? Não quero que vocês lembrem de mim sem se lembrar do que eu ensinei. Exortei, né, para vocês não serem invadidos com engano, exortei, não para vocês fugirem das impurezas, exortei mostrando para vocês que não estou preocupado, né, em fazer mal para ninguém, exortei não para agradar pessoas, não quero agradar gentios, não quero agradar judeus, nem não convertidos, não quero agradar judeus convertidos, não estou aqui para bajular, não estou aqui com atitude gananciosa, não quero arrancar o dinheiro de vocês, né? E nem buscar a glória de vocês. Okay? O que Paulo queria era pregar o evangelho, pregar Jesus, e ele fez isso com autoridade e com o poder do Espírito Santo. Paulo e seus companheiros também não esperaram, exigiram nenhum sustento. Né? O texto, capítulo 2, versículos 7 a 10, mostra que eles trabalharam por conta própria, para não serem pesados aos Tessalonicenses. E conforme visto anteriormente, a igreja de Filipos mandou oferta para o sustento deles mais uma vez. Então, tinha um trabalho missionário ali, né? Quem estava sustentando Paulo, Timóteo e Silas era a igreja de Filipenses, né? A igreja de Filipenses sempre presente, né, no salário de Paulo, né? Nessa carta, Paulo não tem que provar sua autoridade apostólica, ele parece não ter esse problema na cidade, mas ele explica e relembra aos Tessalonicenses a forma como trabalhou entre eles, para deixar bem claro que seu único interesse naquele local era a pregação da palavra. Né? Olha o que diz. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vocês a nossa manutenção, nosso salário, todavia nos tornamos carinhosos entre vocês, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, olha que lindo, irmãos, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, o nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus são testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que creram. Então, está aí, né, o capítulo 2, versículo 7 ao 10, mostrando Paulo, né, que tinha o sustento da igreja de Filipos. Né? Filipos mandava o sustento para Paulo morar e comer, né, e ele não cobrava nada da igreja dos Tessalonicenses. Né? Filipos, né, a igreja de Filipenses, uma igreja que sustentou Paulo na cadeia, também sustentou Paulo no seu trabalho missionário na igreja dos Tessalonicenses. Né? Que bonito, né? A igreja entender isso, né? Falar assim, vamos mandar um cara bom, né, lá para Tessalônica. Né? Quem é o cara bom que vai para lá? Põe Paulo. põe Paulo e sua equipe, Timóteo e Silas. Né? Que equipe maravilhosa. 3 pastores de primeira qualidade, né? Discipulando a igreja dos Tessalonicenses. Participação, Mariana? É bom que eu tomo um cafezinho. Vamos lá, pode participar. Isabel colocou: entre a cruz, vida satisfeita com a consciência do sacrifício perfeito de Cristo, e a casa, o céu, a morada que Cristo nos deu, a vida totalmente plena, que tenhamos fé, amor abnegado e esperança firme. Que nosso procedimento seja modelado para os outros pelo conhecimento e convicção da palavra do Senhor. Muito bonito o testemunho dos Tessalonicenses. Muito bonito, Bel. Muito obrigado, Bel, por participar. E quem quiser participar, pode participar, tá, irmãos? Ajuda, né? Ajuda a gente, tá bom? Muito bom, Isabel. Obrigado por participar. Isabel é minha filha. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? E essa ideia, né, de cruz e casa, né, nos leva às convicções de fé operosa, amor abnegado, esperança firme, como Isabel disse, né? Resumiu aí para nossa compreensão, né? Vamos lá. O compromisso e amor de Paulo por eles o autorizava a tratá-los como filhos, exortando, consolando e admoestando para que eles pudessem viver de modo digno de Deus que vos chama para o reino e glória. Né? A gente é convocado por Deus, enquanto a gente está vivendo aqui, a gente vive de modo digno. Né? Modo digno do quê? Da vocação. Esse assunto aí é assunto de todas as cartas de Paulo. Né? Eu acho que a gente teve estudando Efésios, pregando Efésios, né? A gente veste toda a armadura de Deus, né, para resistir firme, né, às ciladas deste mundo, né, e ser chamado para casa. Paulo não estava preso a nenhum outro vínculo com os Tessalonicenses que não fosse o amor sincero que leva ao crescimento. Por isso ele podia exortar, ensinar com autoridade, na certeza de que não estava usando palavras humanas, palavras de homens. Né? E infelizmente hoje, para manter um bom relacionamento com as pessoas, muitos líderes e pregadores disfarçam, né, a palavra, maquiam a palavra da verdade,
para que ela não machuque tanto, para que ela não confronte tanto, né? As admoestações sinceras dão lugar a palavras lisonjeiras que nunca provocarão uma mudança, né? Que vão manter um bando de crente infantil, né? Que nunca vai crescer. Paulo e seus amigos estavam preocupados em ensinar a verdade com a palavra de Deus, pois somente a verdade poderia operar eficazmente naqueles que crescem, para que eles pudessem crescer, né? Capítulo 2, versículo 3, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graça a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é a palavra de Deus, acolheram, não como palavra de homens, humanas, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Né? Quem crê, a palavra de Deus vai ficar operando, né? Vai ficar fermentando dia e noite no coração, até mudar as atitudes, né? As estruturas de fé, de amor e de esperança, né? Até que a pessoa seja conhecida e reconhecida por servir ao Jesus Todo-Poderoso. Okay? O efeito dessa pregação verdadeira era visto nas atitudes dos novos cristãos, os quais, mesmo no meio das tribulações, perseguições, pandemias que fossem feitas pelo seu próprio povo, né? se mantiveram firmes. Né? O contexto é tribulações e perseguições no meio do próprio povo, né? Lembrando que o povo ali eram gentios, judeus convertidos e judeus não convertidos, tá bom? Eles se mantiveram firmes no meio dessa luta toda. Paulo compara a igreja de Tessalônica às igrejas da Judéia, as quais eram perseguidas por quem? Pelos seus próprios irmãos judeus, que também estavam ali, dando trabalho. Era um número reduzido, mas também estava ali. Mas que ainda assim se mantinham firmes, né? Nos versículos 15 a 16, Paulo fala da atitude errada dos judeus que não creem na pregação entre o seu povo e ainda tentam impedir, sendo então os capetas, adversários, satanás, diabos, tanto dos próprios judeus como dos gentios, para que não pudessem então ouvir o evangelho de Jesus. O negócio é tão feio que eles planejaram não deixar Paulo voltar mais na cidade de Tessalônica, né? O povo dali, tanto os judeus que não eram convertidos, né? Como os gentios, planejaram não deixar que Paulo voltasse mais em Tessalônica, né? São inimigos do Senhor, vivendo uma religião falsa, não atentam para a verdade do cumprimento da palavra de Jesus, né, do Antigo Testamento, né, em Jesus, do Novo Testamento também em Jesus. Paulo conta aos Tessalonicenses que esses judeus já receberam a ira do Senhor, provavelmente pelo fato de algumas calamidades já estarem acontecendo ali no contexto da Judéia, naqueles dias, as quais também resultariam na queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, 20 anos depois, tá bom? A Jerusalém caía, né, e também no finalzinho Tessalonicenses ainda vai falar disso, tá bom? Paulo narra o seu relacionamento com os Tessalonicenses, desde que ele, bem como Silas e Timóteo, precisaram estar ausentes fisicamente da presença deles. Primeiro, ele relata as suas próprias tentativas de voltar, as quais foram frustradas, e depois ele fala sobre o envio de Timóteo para ver como eles estavam ligando o final do capítulo 2 ao início do capítulo 3. O termo que Paulo usa é forte, né, para definir, né, o quanto esses adversários são cruéis. Né? O termo usado é Satanás, o mesmo termo usado por Jesus para se referir a Pedro em Mateus capítulo 16 e mostrar para Pedro, né, que Pedro não vivia mais agora palavra de homens, né? Como Paulo já havia falado sobre a questão dos judeus, que atrapalhavam a pregação entre os gentios e que eles já estavam recebendo também a punição. Chegamos à conclusão de que o adversário que impediu Paulo de viajar mais uma vez era o grupo religioso dos judeus. Se fosse mesmo um espírito maligno, se fosse o próprio Satanás, Paulo, o apóstolo, simplesmente, por conta de sua autoridade apostólica, eu teria expulsado. Tá bom? Então, foi assim, Satanás, sai da minha frente, no nome de Jesus, e vamos que vamos. Okay? Então não eram só os tais dos judeus. Né? Em capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim, né? Paulo, ele faz essa leitura aqui: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Né? Está falando de judeus, tá, irmãos? Não é o capetinha vencido na cruz do Calvário, não, e nenhum demônio, nem de plantão ali, não, porque todos eles foram agarrados ali na cruz, né? Sugados ali na cruz do Calvário, né? E a luta que a gente tem hoje é homem mesmo, tá bom? Igual aquele desenho do Scooby-Doo, né? Ele tem um monstro lá, né? E daí, no finalzinho, eles vão lá, tiram a máscara do monstro e é um homem, é um ser humano, né? É uma pessoa. Quem dá trabalho para a gente hoje não é gente, não é capeta, nem diabo, nem Satanás, né? Que foi vencido na cruz. Quem dá trabalho é homem, é judeu não convertido, né? Esse tipo de gente aí da história, né? Ou da nossa história, pessoas que não conhecem o Evangelho, geralmente são adversários do Evangelho. Né? De uma maneira ou de outra, eles acabam atrapalhando, né,
o cristão, não atrapalham, né? Porque se o cristão estiver firme, convicto, estiver vendo uma fé operosa, amor abnegado, esperança firme, guardando Jesus na compreensão da cruz, né? Guardando sua casa, na compreensão da justificação, aguardando a glorificação, na convicção da graça, aguardando a glória, né? Então, ele não vai ser confundido nem no seu trabalho, nem na sua família, nem na igreja, nem na sociedade, tá bom? A gente está falando de gente com convicção, não de gente sem convicção. Vamos fechar? Bonitinho, né? Capítulo 3, o Senhor vos faça crescer e aumentar, né? Cresçam, aumente no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, né? A fim de que o propósito seja o coração confirmado com santidade e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Né? E a gente faz essa transição, né, do capítulo 1 e 2, capítulo 3, ele faz a transição das convicções agora para a gente viver uma vida de santidade, do capítulo 4, e para a gente ter uma informação precisa de escatologia, né? Dois assuntos que precisam ser compreendidos, né? A minha santidade, onde eu estou plantado na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, né? E as minhas convicções espirituais sobre a volta de Cristo, né? O que vai acontecer espiritualmente, né? Quem sobe primeiro, quem ressuscita primeiro, essas coisas aí, né? Que é bastante assunto para a gente se divertir, tá bom? Se divertir, se informar e manter a nossa vida de adoração. A preocupação de Paulo com os Tessalonicenses era sobre as perseguições, aflições e tribulações decorrentes da nova vida com Jesus em Jesus, a qual ia contra os padrões gentios e padrões judeus. Certamente eles, como novos cristãos, seriam tentados e provados a abandonarem a fé, a abandonarem o amor e a abandonarem a esperança por causa da idolatria, no caso dos gentios, e por causa da lei, no caso dos judeus convertidos. Né? Tanto a interpretação errada das Escrituras, né? A gente tem a lei aí, né? Por parte dos judeus, tanto a interpretação errada das Escrituras, como a ausência total das Escrituras é complicado, né? Para o contexto espiritual. Você pegar a Bíblia e mais alguma coisa é complicado. Você não ter Bíblia nenhuma é complicado. Então essa é a luta interessante, né? Os cristãos iriam passar por essa luta, né? Tem a idolatria por causa dos gentios, né? A idolatria grega, que a gente fala bastante aí, né? E tem também a idolatria dos judeus pela lei, pelo legalismo, né? Então é complicado. Tanto o legalismo quanto o liberalismo, né, eles atrapalham. Né? Tanto qualquer interpretação errada das Escrituras de Gênesis e Apocalipse atrapalha demais a igreja. E a ignorância, né, a falta de convicção também atrapalha o crescimento da igreja. Né? A gente é cristão convertido a Cristo, né? E por estarmos convertidos a Cristo, Cristo nos leva à palavra, né? Porque a palavra é que alimenta as convicções acerca de Jesus. Quem não lê a Bíblia perde a convicção e entra numa confusão e vira uma confusão no meio do povo de Deus. Então é preciso a gente colar nas Escrituras. Como Paulo não pôde ir, conforme a gente viu no capítulo 2, 18, né? Porque os satanases lá, os judeus, né, não deixaram ele ir, ele mandou Timóteo, o qual já era conhecido pela igreja, e também amava a igreja. Paulo queria saber como é que estava a fé dos Tessalonicenses, a preocupação legítima dele, né, para que verdadeiramente fosse proclamada ali a palavra do Senhor. Né. Tá bom, Paulo está preocupado com a igreja, aí Timóteo vai, Timóteo traz excelentes informações sobre a igreja. A igreja estava bem, com fé operosa, com amor abnegado, esperança firme, aguardando a volta de Cristo. Paulo fica muito feliz e orienta que eles também, né, tomem cuidado com as demais coisas. Ok? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 5. Foi por isso, então, que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador aí, né, os judeus, os gentios, né, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O anúncio comprometido do Evangelho vai além da pregação, tem um envolvimento no crescimento, na caminhada e na frutificação. Não é só, por isso que esse povo chama de evangelização, nesse negócio de subir no púlpito, né, vai lá, dá 15 minutos de palavra, aí quem quer Jesus aí e tal, e o pessoal, alguns, 2 ou 3 vai lá e fala que querem Jesus e depois nunca mais ele tem acompanhamento, né? Paulo está falando, né, que a gente precisa não somente pregar o Evangelho, mas levar a pessoa ao crescimento, caminhar com ela até que ela frutifique, né? E ela diga assim, muito obrigado, pode continuar seu discipulado com outra pessoa, que eu já estou agora também na caminhada cristã. É um vínculo, né? Talvez para sempre, né? Criado de amor, o qual torna a comunhão dos santos muito mais prática, né? Então, pessoas que Deus dá de presente para a igreja são pessoas que a gente precisa estar sempre sabendo como é que elas estão, né? Como é que está fulano de tal? Não sei. Como é que você não sabe? Foi você que evangelizou ela? Foi você que participou do discipulado dela? Como é que você não sabe? Você não liga para ela, não?
Ah, não, eu estou sem tempo. Você está sem tempo de ligar para pessoas que Deus deu de presente para você. Manda alguém lá, manda um Timóteo lá, perguntar para saber como é que ela está. Fala que foi você que pediu. Fala que você está orando, está desesperado, está angustiado para saber como é que está a fé dela. Não deixa as pessoas soltas, não. Né? Pessoas que participaram da sua mocidade, pessoas que participaram da sua adolescência, pessoas que participaram da sua vida, que talvez hoje estejam distantes, né? Vai saber o estado delas. Né? Pega o seu WhatsApp, ô meu irmão, tá tudo bem? Como é que está a sua fé? Sua fé está operosa? Como é que está o amor? Como é que está a esperança? Né? Está aguardando a volta de Cristo? Está desesperado? Como é que está a leitura de Bíblia? Como é que você está? Então é interessante a gente está preocupado, né? Está preocupado porque a sociedade tem aí um liberalismo maldito, irmãos. O pessoal, tem gente confundindo a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus tudo atrapalhado. E tem gente que não quer nem saber de palavra. É o mesmo contexto da igreja de Tessalônica. Então, o capítulo 3 nos ensina a gente a se preocupar com ela. Né? Paulo envia Timóteo as boas notícias trazidas por ao apóstolo. Ele não podia ir lá, estava impedido de ir lá. Os judeus não queriam que ele fosse lá atrapalhar. Ele quis ir uma vez, que 2 ou 3, mas os judeus não deixavam. O Satanás lá da cidade, os judeus, né, não convertidos, não deixavam que Paulo fosse lá pregar graça. Aí Paulo mandava Timóteo: você não pode ir, manda alguém. Você não pode ir lá, usa o WhatsApp, né, liga, né, corre atrás, em nome de Jesus. Não deixa pessoas que eram do convívio eclesiástico morrerem padecendo de fome de Bíblia, de fome de fé, de fome de graça, de fome de amor, de fé, fome de esperança. Né? Você tem isso. O cristão tem fé, amor e esperança. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Né? Então a gente não pode abrir mão das pessoas. Né? Capítulo 3 nos ensina isso. No texto capítulo 3, versículo 6 a 10, Paulo expressa seu grande alívio com respeito ao relato que Timóteo faz da fé e do amor que eles estão vivendo. Tudo isso termina com uma nova ação de graças. Né? Agora, porém, Paulo vai dizer, né, com o regresso de Timóteo... Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós, a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vocês, por causa da vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente, e o quê? Reparar as deficiências da vossa fé. Que lindo, né, Paulo, né? Assim, gente, eu quero mais é que o amor, a fé, o amor e a esperança e a convicção da vida eterna invada o coração de vocês. E se tiver alguma coisa errada com a fé operosa, com o amor abnegado e com a esperança firme, né, e com as convicções da graça, né, e da glória, graça e glória, né, da cruz e da casa, da justificação e glorificação, vamos consertar isso, né, porque a comunhão dos santos ela é uma oficina de conserto dos santos, né? A comunhão dos santos é uma oficina de conserto dos santos, né? Onde vai aparar a fé, vai melhorar o amor, vai melhorar a esperança e as convicções da vida eterna. Né? Que Deus aplique essas verdades nos nossos corações para a gente viver para a glória dele. Né? No final do capítulo 3, né, Paulo ora justamente pelas coisas as quais ele passará a falar: santidade, amor e a vinda de Jesus. Né? Finalzinho, né? E vamos concluir esse estudo maravilhoso. A gente precisa ouvir a palavra de Deus, irmãos. O ensino precisa ser fundamentado somente na palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia para entender o que estamos ouvindo e confirmar o ensinamento baseado no que está escrito. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, irmãos, todo dia para dormir é aguardar a volta de Jesus. Todo dia ao acordar é aguardar a volta de Jesus. É necessário crescer em santidade. A santidade gera integridade, a santidade gera atitudes irrepreensíveis diante do Senhor que nos convocou para vivermos uma fé operosa, para vivermos um amor abnegado e para vivermos uma esperança firme. Né? Como é que está a fé? Como é que está o amor aí, meu irmão? Como é que está a esperança? Que a gente se lembre das pessoas que Deus nos deu de presente. Que nós nos lembremos dessas pessoas com amor, com alegria, possamos verificar o estado da fé delas. Se elas estiverem com a fé ruim, é bom a gente aparar essa fé das pessoas e levar esperança de vida eterna para essas pessoas. Que Deus nos use, que Deus nos capacite, que esse estudo maravilhoso sobre a fé dos Tessalonicenses, esse ministério maravilhoso de Paulo, que mesmo não podendo ir,
está com os Tessalonicenses por causa dos judeus, que não deixavam ele passar. Mandou Timóteo. E quando ele descobriu que o povo estava bem, aí semana que vem, Rodrigo vai falar conosco sobre imoralidade sexual, né, sobre amor, sobre a gente viver, né, com Cristo, né, e falar sobre a parousia, a segunda volta de Cristo. Feche seus olhos, oremos. Aplica, Senhor, essas verdades nos nossos corações, Senhor. Aplica, Deus, fé no nosso coração, amor, esperança. Dá-nos, ó Pai, intrepidez e ousadia para viver a santidade, aguardando o Teu retorno maravilhoso. É a nossa oração como Igreja de Jesus. Em Seu nome, Jesus. Amém e amém. Vamos louvar?
Amém, irmãos? Estaremos juntos daqui a pouco, 18h50, também no nosso culto online, tá bom? Então, Deus abençoe nosso irmão presbítero Rodrigo aqui. Estaremos ali indo para Bananal, né? Levar a Santa Ceia ali para os irmãos. O Rodrigo estará pregando aqui, né? Estaremos lá em Bananal. Acho que uma das primeiras mensagens que eu preguei lá em Bananal foi Mateus 25. Então a gente vou pregar lá hoje Mateus também 25, né? Lembrar, né, enquanto Jesus não volta, né? O que a gente faz, né? Bem parecido com o que a gente estudou em Tessalonicenses, tá bom? EBD para as crianças daqui a pouco, né? No grupo da UCP, então será disponibilizada essa mesma aula, né? Uma linguagem onde as crianças possam entender. Você, entendi também, né? A SAF estará junto às 5 horas da tarde. Se você quiser participar, entre em contato conosco, que a gente coloca também no estudo da SAF, tá bom? SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, né? Parabéns para os nossos irmãos lá de Bananal, Gabriela, dia 23, né? 23 vai ser o aniversário da nossa irmã. Nosso irmão Fernando Knupp, né? Fernando, Deus abençoe. Dia 26, o nosso jovem estará completando também mais um ano de vida. Né? A vida dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até o dia perfeito, que é a vinda de Cristo, ok? Amados irmãos, a paz seja com os irmãos e amo com fé, a parte de Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Mariana vai ler aqui os nossos visitantes, né? Nós temos algumas pessoas de recuperação, né, na nossa igreja, né? E voltando para a saúde plena aí, presbítero Rocha, presbítero Adalto, presbítero Ernesto, Jani, dona Licéria, né, Liquita e o seu Guilherme, né? Então Deus abençoe os nossos irmãos, lembrando dos nossos irmãos, né? E vamos fazer isso que a gente aprendeu hoje, né? Vamos ligar, saber como é que está a fé desse povo, né? Como é que está o amor deles, a esperança, né? E vamos estar cuidando do nosso povo também, tá bom? Mariana, quem são os nossos visitantes? Bom dia. Bom dia. Hoje, Júlia Chaves. A Júlia, que é irmã da Elda Chaves, lá da 5ª Igreja Presbiteriana de Barra Mansa. Niceia, Regina e Elaine de Paraty. Povo de Paraty, Deus abençoe muito. Edivandro e Filomena de São José dos Campos. Filomena, minha mãe, beijos, mãe, e o Edivandro, meu irmão, Deus abençoe muito vocês. João e Rose de São José dos Campos. São José dos Campos também, João, meu cunhado, né, casado com a minha irmã, a Rosineide. Eliana de São José dos Campos. Irmã da Raquel. Elielson Rocha. Filho do presbítero Rocha, né, Deus abençoe muito, né, você está sempre conosco, né, estou muito feliz por você conosco aí. Ana Aires. Ana Aires também é lá do Rio de Janeiro, né, amiga da Vânia Cristina. Rodolfo de Paraibuna. Meu amigo de infância, Deus abençoe, né? Olha, eu quero seus resumos, hein, meu irmão? Você é muito fera nisso. Guilherme no sítio. Ei, Guilherme! E Carmen Lúcia de Angra. A Carmen, karateca, né? Karateca lá do Rio de Janeiro, lá de Angra dos Seis. Sempre conosco, Deus abençoe muito sua vida, tá bom? Deus abençoe, né? Depois, se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar aqui no YouTube, né? Você pode assistir pausadamente, né? Semana que vem tem mais. Deus abençoe, né? Quer assistir alguma coisa, quer estudar um pouquinho, né? Entra no nosso YouTube aí, tá bom? Alguma coisa? Tem Acácio. Reverendo Acácio aí conosco, né? Deus abençoe muito sua vida. Ele está lá em Patos? Não, ele está lá em Minas Gerais, né? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Você, Vasti, Deus abençoe muito sua vida. Jonatas, né? A Davi e a Priscila. Deus abençoe muito a vida de vocês. Abração. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,